Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Estamos juntos em mais uma semana com o Jogo Aberto Goiás. Eu, você, a Tandara Reis, nós vamos até 12:30 trazendo tudo do Campeonato Goiano. Vamos falar também dessa possível volta do Neymar, tem vôlei e tem muito mais para você. Agora, antes da gente entrar no primeiro assunto, o Vila Nova dá os parabéns para a nossa Tandara Reis, que ontem acabou mudando de idade, está vivendo aí o paraíso zodiacal dela por um mês, né? Sempre que você faz aniversário, segundo a astrologia, você entra no paraíso zodiacal, que você tem aí um ciclo de muita saúde, muita energia positiva, muito sucesso que você já tem e muita fé também, Tandara. Parabéns. Obrigada, Theo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Programa recheado de gols e de jogos, até porque teve rodada completa nesse final de semana do Campeonato Goiano. Alguns jogos bacanas, outros jogos complicadíssimos. Não é um campeonato goiano, por enquanto, de um bom nível técnico. E a gente começa pelo Vila Nova, Tandara. Exatamente. Vamos começar o nosso programa falando do Vila Nova. A equipe colorada visitou o Anápolis no estádio Jonas Duarte e as duas equipes empataram sem nenhum gol. No estádio Jonas Duarte, o Vila Nova buscava a segunda vitória seguida, enquanto o Anápolis queria a primeira no campeonato. Jogo amarrado, de poucas chances. A primeira foi do Vila Nova. Diego Torres recebeu na área e chutou em cima da marcação. Depois, Labandeira chegou pelo alto de cabeça, mas não tirou do goleiro. E João Vieira tentou esse chute de muito longe, sem sucesso. No segundo tempo, Diego Torres pegou bem na bola, mas o goleiro Paulo Henrique estava lá para defender. O Anápolis tentou a resposta nos cruzamentos dos dois lados, 3 vezes, nada feito. Quem pegou na veia foi Caxambu, tentou o golaço e mandou para fora. Perigo mesmo foi quando o Ariel chegou na área, House cresceu para cima dele 2 vezes para garantir o ponto fora de casa, 0-0 no placar. Claro que a gente não quer que o nosso goleiro seja o melhor em campo, mas a gente tem que entender que do outro lado tem um adversário que trabalha, né? Quanto tempo foi a preparação do Anápolis? Mais de um mês, né? A nossa foi uma preparação de 15 dias. Não estou aqui arrumando desculpa, acho que todos os clubes maiores do país estão sofrendo com isso, como foi colocado na primeira pergunta, mas não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir o melhor futebol, não vai ser da noite para o dia que a gente vai envolver sempre o adversário. Volto a dizer, acho que foi um jogo de 2 tempos distintos, né? Claro que a gente tem que respeitar a opinião se não concorda, mas acho que no primeiro tempo a gente foi melhor, tivemos uma chance com o Labandeira, no segundo tempo a gente não conseguiu jogar, acho que muito ímpeto também do adversário. A nossa equipe sentiu também um pouco a questão física. Além do futebol ruim, esse empate, a gente teve um gramado também com uma qualidade bem duvidosa. E olha que o Jonas Duarte estava fechado para obras. Você viu que tem ali o anel atrás dos gols que ainda não estão liberados. O gramado tem sido um ponto fraco também neste campeonato goiano. O Goiás jogou em casa no sábado contra o Craque. Não foi muito diferente desse Vila Nova e Anápolis. A Tandara Reis esteve lá e vai contar pra gente. Depois de estrear no Goianão com uma derrota, o Goiás entrou em campo com o objetivo de triunfar diante do Craque. E o esmeraldino até criou chances com Messias, Rafael Gava e William Lepo. Mas quem assustou mesmo foi Cléo Silva, que tirou tinta da trave e por pouco não abriu o placar para o time de Catalão. Na sequência, o Goiás respondeu com Facundo Barceló, mas o uruguaio desperdiçou a melhor oportunidade do jogo. Na reta final do primeiro tempo, Pará cobrou escanteio com perigo. Tadeu salvou o Verdão com uma boa defesa e manteve o 0-0 no marcador. E o final da primeira etapa foi acompanhado por vaias do torcedor esmeraldino.
No segundo tempo, a partida continuou equilibrada. Manaus quase balançou a rede. Messias evitou o gol do craque. O Goiás até teve chances, mas parou nas defesas de Clériston. Nos acréscimos, Rafael saiu na cara do gol e Tadeu fez uma grande defesa. Após o apito final, mais vaias ecoaram no estádio Hélio Pinheiro. O torcedor está certo. Como eu falei aqui, a gente não pode negociar resultado dentro da Serrinha, não. E o torcedor vem, o torcedor paga ingresso, muitos são sócios torcedores. Então, o torcedor ele está com a razão, ele está certo. Eu falei uma coisa quando eu cheguei, né? E eu volto a falar aqui, eu sei o quanto é difícil jogar aqui, quando a gente cria essa sintonia de arquibancada e campo. Mas para isso acontecer, a gente precisa de ter uma postura que agrada o torcedor, né? Uma postura melhor que a gente teve hoje, teve no outro jogo. Então é isso, é melhorar a nossa postura também, para o torcedor vir, para o torcedor, né, empurrar, né, a gente no jogo também, para o adversário sentir, né, como é difícil, como eu já senti algumas vezes, jogar aqui contra o Goiás. Eu, como torcedor, também estaria vaiando, a expectativa é muito grande em cima de todos nós profissionais aqui, dos nossos atletas. A direção montou um time muito competitivo, muito forte. Então, a expectativa deles era que a gente fosse atropelar e vencer todo mundo o quanto antes. Então, é normal eles estarem vaiando. A gente gerou expectativa boa, e a gente vai correspondê-la, né? Já queríamos, não queria estar começando assim, queria estar começando aqui comemorando 6 pontos, mas não foi. Mas a gente vai conseguir, sim, quanto antes, dar alegria para eles. E as vaias são mais do que normal, já que você não vence, né? Você não vence sendo favorito nos seus jogos. Temos que assumir essa responsabilidade. A gente só não pode deixar essa ansiedade pela primeira vitória nos atrapalhar. Com o resultado, o Goiás segue sem vencer e sem convencer no Campeonato Goiano. Em 6 pontos disputados, o Verdão somou apenas 1. Mas o empate aqui na Serrinha vale muito para a equipe do craque. O craque tem uma sequência pesada, a gente já tem o Atlético agora na sequência, o ABCAT e o Vila, fora de casa. E a gente precisa pontuar na competição, então um ponto importante. Com gosto até de vitória, porque tivemos chance de fazer o gol no final, né? Acaba que não conseguimos concluir, assim como o Goiás teve também. Mas é um ponto para a gente comemorar. Eu não concordo com o Jair Ventura quando ele fala que a diretoria montou um time altamente competitivo. Eu diria que mais ou menos. Bom, mas antes do jogo, a gente teve muita polêmica, mais uma vez, na Serrinha. Existe, quando você vai entrar para o estádio, você tem assim um painel dizendo o que você pode levar com você e o que você não pode levar para dentro do estádio. E, por incrível que pareça, você não pode entrar com mamadeira. Mamadeira não pode entrar na Serrinha. Então você está privando futuros torcedores de entrarem com seus pais. Mamadeira virou uma arma na cabeça de quem está proibindo isso. Você não pode entrar, de repente, com batom. Então isso é muito estranho, um batom. Já pensou? Você está lá no gramado e aí você é atingido por um batom e aí você cai, rola, você tem um ferimento porque foi atingido por um batom. Isso aqui não é um fone de ouvido, não. Isso aqui são microfones. Mas existem caixinhas iguais a essa aqui que você coloca aqueles fones de ouvido. São até menores do que essa aqui. Fone de ouvido também foi proibido. Só que o fone de ouvido não está lá nessa relação de objetos proibidos de entrarem, não. O BEP, né, que é o departamento, vamos chamar assim, da polícia militar que controla esses eventos esportivos, ele deu uma declaração dizendo que nunca proibiu fone de ouvido e nem batom, que isso é uma coisa do Goiás. O Goiás, a gente pediu uma nota oficial, ele disse que não iria dar uma nota oficial para a gente, colocaria no site, nas mídias sociais do clube. Mas eu acho que o Goiás está conversando de uma forma muito estranha com o seu torcedor, e o torcedor é a coisa mais valiosa de um time de futebol. Então você está impedindo pessoas de irem ao estádio, está impedindo sócios torcedores de irem ao estádio, e esses sócios torcedores, eles acabam ficando irritados e não serão mais sócios torcedores. Já está tão difícil levar o torcedor para o estádio com o futebol apresentado, e você ainda com essas coisas pequenas dificulta a ida do torcedor. Eu só quero chamar a atenção, Tandara, para a gente encerrar esse assunto,
dizer que nós tivemos na Flórida, pela FC Series, você curtiu aqui no campo da Band no sábado, o jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, com as duas torcidas, mais de 22 mil pessoas e torcidas organizadas. E não aconteceu absolutamente nada. Foi uma festa e não teve briga nenhuma. Será que aqui no Brasil as coisas estão sendo realmente feitas de forma correta? Será que a gente tem realmente uma fiscalização? A gente tem leis? Eu deixo essas perguntas aí para o BEP, deixo essas perguntas para os dirigentes do nosso futebol goiano. Tandara. Bom, agora a gente vai dar um giro pelo Campeonato Goiano, mas no interior. Tivemos 2 partidas no interior. No domingo, vamos conferir como foram os gols desses jogos. Vamos lá, a gente começa com a vitória da Jataiense 3-0 em cima do Goianésia. Deison fez o primeiro gol da Jataiense, esse jogo aconteceu em Jataí. Kevin fez o segundo gol e o Luiz Felipe vai fazer o terceiro gol. Com isso, o técnico do Goianésia, com 2 jogos, acabou sendo demitido. 3-0 Jataiense. Agora a gente vai ver o que aconteceu na partida entre a Aparecidense e a Abecate de Ouvidor. 1-0 para a Aparecidense, o Enzo Bisotto fez o único gol da partida, 1-0. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com os detalhes do primeiro clássico do Campeonato Goiano, o Clássico Vovô. Mas antes, o Theo José tem um recado para você. O Biriba Atacadista começou o ano com ofertas imperdíveis e preços que vão fazer 2025 iniciar com muita economia e qualidade para o seu caminhão. Farol Scania Série 4 e Série 5 até 2011 por apenas R$ 259,90. Moldura Farol Volvo FH após 2021, foco duplo e foco simples por R$ 199,90. Farol Mercedes-Benz Exo, lâmpada H1 e H7 por R$ 249,90. Fita refletiva DM, apenas R$ 2,90. Geladeira portátil 30 litros, 12, 24 volts, R$ 1.899. Essas ofertas e muito mais você encontra só no Biriba Atacadista. Mas atenção, hein? Essas ofertas são limitadas. Não